E o Flamengo está colocando alguns empecilhos, inclusive com relação aos possíveis fiadores desse negócio. O Corinthians pode apresentar a Casa da Moeda, que o Flamengo não vai querer aceitar. Tá na cara que o Flamengo viu que fez bobagem em vender o jogador pelo preço que venderam. E eles vão tentar dificultar ao máximo a permanência do Hugo Souza dentro do Corinthians. Falaram aí do tema do Hugo Souza. Foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar essa polêmica que aconteceu ontem no programa ali do SBT Esportes, né? Ali no programa Arena SBT, onde o Augusto Melo, ali, presidente do Corinthians, estava sendo entrevistado. Eis que eles começaram a falar um pouco sobre o futuro do goleiro Hugo Souza, se o Flamengo vai vender, se não vai vender, se o Corinthians vai ter o dinheiro para pagar à vista ou não. Então tá essa polêmica aí nas últimas semanas. Enquanto ali o Augusto Melo falava, ele deu sua explicação ali, o Mano até acusou o Flamengo de estar ali fazendo ali, travando as negociações, né? O Flamengo não tá deixando a negociação fluir como deveria. Eis que o Marcos Braz estava assistindo, entrou ao vivo para dar a explicação dele e o clima ficou muito tenso ali. Ele ligou, falou, ó, não é nada disso que estão falando, isso tudo é mentira. E depois o Mano ali acabou falando um pouco também, a versão deles ali do lado do Corinthians. Uma treta ao vivo ali, até um certo clima mais hostil, né? E é isso que vamos ver a partir de agora. O link do programa estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Primeiro ali os comentários do Augusto Melo e depois a resposta do vice-presidente Marcos Braz ali, vice-presidente do Flamengo. Um clima tenso nessa negociação que provavelmente deve ser solucionado nos próximos dias ou não, dependendo de como o decorrer da história vai se desenhar. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Inscreva-se no canal e deixe o like para não perder nenhuma novidade. Desculpa, perdão, mano, vai. Com relação a reforços, presidente, tem um cara que tá tirando o sono da torcida. Inclusive tem aí uma divergência entre as partes aí, que é com relação ao Hugo Souza. Hugo Souza, presidente, o Corinthians entende que ele já manifestou a intenção de compra, que teria que ser exercida até o dia 30, e o Flamengo está colocando alguns empecilhos, inclusive com relação aos possíveis fiadores desse negócio. O Corinthians pode apresentar a Casa da Moeda, que o Flamengo não vai querer aceitar. Tá na cara que o Flamengo viu que fez bobagem em vender o jogador pelo preço que venderam, e eles vão tentar dificultar ao máximo a permanência do Hugo Souza dentro do Corinthians. Presidente, a questão que fica é a seguinte: por que o Corinthians não paga essa merreca à vista para o Flamengo até dia 30 e ainda posta o Pix e tira um barato do Flamengo em rede social? A gente está cumprindo o prazo, mano. Tá? É o que está dentro do contrato. Isso que até o dia 30 de novembro agora. Isso está do jurídico. Se o Corinthians não tiver o dinheiro, presidente, 800 mil euros, o Sheik faz o Pix agora. Pô, você não tem ideia quantos querem fazer isso. Eu presidente, eu sento para conversar, viu? Aí, o Sheik paga. Sem compromisso. Hein, presidente, por que o Corinthians já não paga logo porque essa tá dentro quirela? do prazo, mano. A gente, assim, e não é, o Corinthians não tem essa situação financeira para ficar. Nós fizemos um contrato e uma compra da forma que está no contrato. Nós estamos cumprindo o contrato, mas o jurídico já está em contato com eles, está tudo caminhando bem. Mauro Betting, SBT de volta, né? Não a outra arena e esta arena. O Hernan também já fez lá, mas enfim, o mais importante é a gente fazer aqui. E aqui a gente faz amigos, né? Tem alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas, ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem para o pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo, nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que, em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor
do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal. E com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação, o Flamengo não quer correr de absolutamente nada, o Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno. O futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir ou qualquer outra situação seria, se estivesse errado ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio. Apenas isso. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continua com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui a sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí, um abraço especial para o Sheik. Valeu, Braz. Muito obrigado, presidente. Quer comentar? Tem até 2 minutos para comentar. Parece o debate agora para a sua réplica, presidente, ou um comentário. O Braz está sendo cumprido, é o que ele falou, ele é um homem de palavra e a gente também está cumprindo as nossas obrigações, está dentro do nosso limite e a gente vai cumprir. Dia 30? Dia 30, tem um prazo aí, acho que quem sabe até antes. Até antes vocês vão pagar e o Hugo vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Hugo é goleiro do Corinthians. Pode agora, Braz, rapidinho. Disso. Não está indo muito barato para o Corinthians pela qualidade do Hugo? Rapidinho, tem 1 minuto para responder isso. A pergunta foi para mim? Isso, sim, Braz, por favor. Repete a pergunta, por favor. Desculpa. Não, tem 1 minuto para responder. O Hugo não está indo, pela qualidade que ele tem, não está indo muito barato para o Corinthians no final das contas?
Depois que ele começou a se apresentar, sim, o que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este. E venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo um percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Obrigado, Braz. Muito obrigado pela sua resposta. Um grande abraço, uma ótima noite e ótimo fim de campeonato e parabéns pela Copa do Brasil. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Valeu, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Tem 20 segundos para falar nada. Só tem 20 segundos para eu chamar um break. Pra gente ver, né, como é que as coisas funcionam, né? O Mano acabou comprando ali a briga, ele jogou a lenha na fogueira, falou que o Flamengo tava ali tentando fazer alguma trambicagem. O Augusto, naquele discurso que ele sempre dá, né, que é mais assim, ah não, tá tudo certo, vamos resolver, imagina, que é isso, nenhum problema muito grave, daqui a pouco a gente resolve. E o Braz chegando com os 2 pés no peito ali, né? E isso que o Braz falou é bem verdade, né? Porque quando o Flamengo vende o Hugo tava muito em baixa. Então ele começa a jogar muito pelo Corinthians. Hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, talvez o melhor. Então assim, hoje todo mundo olha e fala, putz, o que o Flamengo fez, meu? O Flamengo deu de graça o Hugo. Porém, quando ele veio pro Corinthians, o Hugo era um cara que ninguém sabia direito se ia virar ou não. Se ia entregar tudo isso, entregou muito mais do que a torcida corintiana estava aguardando, né? Acho que no final das contas o Mano ali levantou uma treta, o Augusto colocou ali um pouco mais de tranquilidade e o Braz já chegou ali arrebentando, né? E o que a gente tem que aguardar agora é que faltam poucos dias pro final do mês. Se o Corinthians não exercer a compra até o final do mês ou não apresentar garantias que o Flamengo aceite, a possibilidade do Hugo voltar a ser goleiro do Flamengo, o que seria um grande vacilo do Corinthians, porque é um preço muito barato para o mundo do futebol, mas se não me engano são 4 milhões de reais, 4 milhões e meio na verdade. Então assim, você fala, nossa, é muita grana, porém é muita grana pra gente normal, mas pro meio do futebol é um valor extremamente baixo. Então o Corinthians tem que logo que efetuar esse valor para que ele acabe logo com essa confusão e cada time siga ali a sua rotina normal. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Diz o que você pensa, você concorda ou discorda do que foi falado? Opine abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!